temos duas trilhas a seguir. Então, na realidade, meu querido meu irmão, qual delas que eu posso seguir? Uma sobe, a outra desce. Então, com muita paz, muita alegria, meus queridos irmãos, querida irmã, nessas duas trilhas que nós temos a segui-la, é onde nós devemos entender que Jesus falou, amarás a Deus ou ao diabo. Você pode escolher da qual das duas você quer. Você pode escolher as duas? Não. A terra é uma e o infinito é outra. Bom dia, bom dia, bom dia, Pai de Cristo, com muita paz e alegria, meu querido irmão, querida irmã. 7 horas e 44 minutos, estou meio atrasado, porque eu sou meio atrasado, quem faz ao vivo sempre sai errado. Hoje é 5/7/2026 e eu sou o Batatinha, estou falando de Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. Meus queridos e minhas queridas, eu vou pegando para vocês aqui, mostrando para vocês rapidinho aqui, no WhatsApp, meus queridos. Eu peguei aqui do WhatsApp. Cadê o WhatsApp aqui no bolso? Eu fico no WhatsApp só até 8 minutos. Eu vou ver se eu lembro aqui, para colocar para vocês aqui no WhatsApp. Aqui, meus queridos. Aí vocês vão no Cenourinha fica 7 dias a mensagem da semana. 7 dias fica. Aí, poder sair, se vocês quiserem lembrar o passado da semana, vocês podem entrar aqui que vocês vão ver. Então, meus queridos e minhas queridas, vamos iniciando. Nós todos temos os nossos caminhos, temos os nossos gostos, o que nós devemos fazer e devemos deixar de fazer. Mas nossas opiniões todas são diferentes uma da outra. Se nós pegarmos, faça uma experiência, você que é gerente de uma empresa, você tem 10 pessoas subordinadas a você. Aí você dá um texto para os 10 e manda eles passarem diferente com as mesmas 4 ou 5 palavras para eles analisá-la e fazer uma redação dessas palavras, ou retirar alguma palavra daquela e substituir por outra. Eles vão trabalhar em sala separada para não ter contato um com o outro. No final você traz os tantos que você escolheu, 10 ou 8 ou 7, e pega os textos de cada um e vai ler no texto de cada um pedindo a explicação porque ele fez aquilo ali. Nenhum dos 10 vão fazer o mesmo assunto. Pega uma bola para mim. Porque, na realidade, todos nós pensamos iguais. Mesmo nós estamos na mesma trilha. Se nós estivermos na mesma trilha, mas o nosso raciocínio é diferente de um para o outro. Então, nessa realidade, meu querido, minha querida, eu vou falando com vocês aqui agora. O que adianta, obrigado? O que adianta para nós? Nós temos em nossas mãos tudo que nós queremos. Vamos começar aqui nesse Salmo 149, esse aqui mesmo, né? O Salmo 149. Esse Salmo 149 não foi feito por nenhum desse pessoal que consta na Bíblia. Ele é ignorado o seu autor e a data que ele foi feito. Mas só se sabe que tem uma trilha neles que escolheram, não sei se é verdadeira ou é falsa, o Salmo 149, ele começa glorificando. Vamos ver aqui. Louvai ao Senhor e cantai-se a seu louvor na congregação dos santos. Alegra-se Israel naquele que o fez. Regozije os seus filhos deste ano no seu rei. Louvamos ao seu nome com flautas. Ei, minha garganta está faltando. Não vou ler aqui, não. Então, eu vou falando mais rápido aqui. Então, na realidade, mas quando ele chega no meio, aí ele já vai falando aqui assim, ó. Com a espada de 2 fios, ou seja, um dos 2 lados que ela corta, tanto para lá como para cá. Com a espada de 2 fios, para tornar vingança entre as nações e darem repreensão aos povos, para prender os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, para fazer deles um juízo escrito nesta honra. Então, meu querido, minha querida, esse salmo aqui ele foi escrito entre meio o ano 530
há 431 anos antes de Cristo. O porquê? Nós criamos um Deus fictício na nossa cabeça. Aí aquele Deus que nós criamos, ele que vai orientar nós a fazer aquilo ali. Mas é os seus pensamentos saindo. Então, cada um tem um Deus. Um tem o Salmo 149, vou ter um 150, vou ter um 29, vou ter um 30, vou ter um 40. Cada um opta por um salmo para guiá-lo. Então, tem aquela palavra. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Meu querido, se você soubesse essa palavra, você pedia perdão a Deus muitas vezes primeiro. Você pedia para que você usasse da inteligência que Ele te deu e agradecer pela inteligência de você saber distinguir o bem do mal. Porque se Deus é por mim, quem será contra mim? E será que o tanto que você ama a Deus, você idolatra a Deus, você segue a Deus, você teria força para dominar todos os seus inimigos? Não, meu querido, meu querido. Aqui na face da terra, nós somos vítimas das nossas atitudes. Porque, na realidade, todas as nossas atitudes vêm através dos nossos atos. E o que nós criamos é o que nós vamos colher. Porque dali nós não soubemos colher o que nossos pais ensinou. Nós entramos pelo caminho errado. Então, meu querido, eu vou deixar aqui um pouquinho aqui, agora você do WhatsApp. 2 segundos e entra de uma vez. Então, na realidade, todos nós sabemos que nós saímos, vamos, até onde nos interessa, depois nós caímos. Agora vamos voltando ao assunto principal que eu quero explicar para vocês. De vez em quando eu volto nele. Então, nas nossas duas trilhas, nós temos o Pai e aqui o Pai criado na terra, que são as idolatrias. São os líderes religiosos, que nós seguimos ele como nosso Salvador e nós levamos até ele o nosso problema para ele enviar para Deus. Teve um líder religioso aí que, junto com os fiéis dele, ele fez uma pregação e ele falou que o poder de Deus, as graças de Deus não está vindo até vocês por causa da distância que tem entre você e Deus. Mas ele foi nomeado por Deus para pegar todos os seus problemas, os seus pedidos, tudo que você tem a fazer, pôr na mão dele para ele enviar para Deus, e Deus vai enviar para ele para ele distribuir para vocês. Então, meu querido e minha querida, a parte ontem, vocês vejam o vídeo que eu fiz ontem, eu falei sobre o Melquisedeque, que pegou o poder por ele ser o mais rico. Aí ele criou um Deus para ele, mas ele era o fã daquele rapaz lá, daquele feio assim, igual eu não, mas feio. O Buda, aqueles outros, teve muitos deuses que eles fizeram na face da terra, e ele era fã daquele, estou esquecendo o nome dele aqui agora. Mas depois que ele ficou rico, ele pegou e criou um Deus fictício para ele, criou um Deus para Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de fulano, o Deus de fulano. Cada um tinha um Deus criado por eles, fictício. Mas nenhum chegava ao Deus verdadeiro, que criou o céu e a terra, para agradecer pelo que tem. Então, meu querido, vamos voltando aqui agora. A sua trilha, você vai escolher ela daqui. Você está entre meias duas. A que sobe e a que desce. A que sobe é o Pai, e a que desce é a que fica aqui flutuando sobre a face da terra, e você acha que ela é a mais saudável para você, que você está perto de tudo. Então, na realidade, eu me converti. Vê se acha aquele Pedro 2 em mim. Ali você viu ele, que você falou Pedro 2. Então, vocês vão pegando aqui e vamos analisando. Se não achar, não tem perigo, não. Eu explico aqui. Ah, está aqui. Pedro 2. Pedro 2. Então, na realidade, vamos pegando aqui o Pedro 2. Melhor vez fora não ter conhecido a minha justiça, a palavra santa, a palavra sagrada, do que hoje conheceram e jogaram para trás. E não pôr em prática. Então, muitas das vezes, você entra, você se converte através de seus problemas que você tem, você fala, agora eu vou servir ao Deus verdadeiro. Mas você usa aqui a terra, você vai para uma igreja, vai para um lugar para lá, e falando que está ali no poder que foi criado ali para substituir e levar você até a Deus. Atos Apóstolos 17.
Antoniense, andando por vossa cidade, por vossas ruas, falo por exemplo, e vendo vossos monumentos, creio, acredito que são muito tementes a Deus. Tem muitas religiões, muitas igrejas, falando assim. Eu achei uma denominação que estava com a descrição ao Deus desconhecido. Eles punham tudo quanto é igreja. Hoje tem as igrejas a mesma coisa. A católica, é nome de santo, que eles criaram aqui na terra, e as outras é mais ou menos pegando os textos bíblicos. Um pastor pega um texto bíblico, põe a igreja dele, outro pega o texto, outro põe o texto, e vão fundando as igrejas, igual tem uma, por exemplo, a missão renovada, a missão é isso e aquilo, a missão é isso e aquilo, os filhos de Deus, o eu que destruiu. Então vem tudo aquilo e vem trazendo diferente. Mas aqui Pedro 2 fala, o cachorro voltará ao seu vômito, e o porco retornará à lama. Então, na realidade, meu querido, fica mais longe aqui, mas não dá para você ler, mas eu vou chegando aqui, ó, no X. O cachorro voltará ao seu vômito e o porco voltará à lama. Aqui no Facebook Silva Carlos Silva. Dá para vocês lerem, está bem pertinho. Então, na realidade, meus queridos, vejam aí o que acontece com nós quando nós pegamos e não sabemos separar o joio do trigo. Então, na realidade, o Pedro 2, quando ele fala de que qualquer um que está no caminho do mal, através de uma coisa que deu uma decepção muito grande para ele, ele pega e retorna, eu vou pegar outra trilha e vou chegar, até eu chegar na que eu estava de 180 graus. Vai chegar ao mesmo nível que eu estava, mas aí ele vai por fora, igual o Melquisedeque. Ele foi por fora para dar o golpe e chegar do outro lado novamente. Portanto, ele nomeou a Abrão, com o nome de Abraão. Então, na realidade, eu não estou... não peguei não, não peguei aqui. Mas você vai lá em João 13 ali. João 13. Me dá o salmo aí. O salmo também aqui, está aqui por cima aqui. O salmo. Então, vamos pegando aqui, meu querido, voltando um pouquinho aqui agora aqui atrás. Depois nós vamos chegando, é muita coisa, mas vamos chegando aqui, ó. Olha aqui. Salmo, introdução. Dá-se o nome de Salmo os cantos simultaneamente religioso, patriótico de israelita. Eu falei para vocês sobre o Salmo 149, que ninguém sabe quem fez ele. Então, na realidade, meu querido, é muito provável que não fosse imediatamente exagerado pelos autores que os compuseram, mas entregue à tradição oral. Teria sido, assim como se afirma, talvez o poema homérico, cantado ou recitado por sucessivas gerações, alguns talvez durante largos séculos, antes de ser fixado como escrito. Então, meus queridos e minhas queridas, este salmo, por exemplo, que eu falei para vocês aqui, o 149, ele foi um salmo que foi criado no ano de 1900, ou seja, de 530 a 431 anos falamos anticristo. Aquele pessoal, gente, eu vou voltando depois, vou falando, aquele pessoal que se converteram a orar a Deus, mas eles oravam através da oração, quando eles tinham reinado lá, aí o outro rei do outro lado achava alguma coisa que foi feita ali, que era saudável para ele, ele queria tomar o reinado do outro. Aí eles iam orar o Deus dele, para que o Deus dele desse força para ele, que eles fossem lá e invadissem aquilo ali. É igual a invasão de terra, que agora, que tem muita invasão de terra, tem líder religioso no meio, tem igreja lá no meio, invade o terreno, faz a igreja. É a mesma coisa. Então aquele rei orava a Deus, para que Deus mandasse força para ele vencer aquele pessoal de lá. O pessoal de lá orava também para que Deus desse para eles uma luz, para que eles tivessem força para se defender dos ataques que vinham do outro lado, dos seus opositores. Então, na realidade, aqui está aqui o Salmo 149, até o meio, a frente do meio dele um pouquinho, ele é oração. Após o meio dele, aí vem o ataque. Eles precisavam da oração, mas a oração não salvava eles. Eles tinham que ter arma.
Aí aonde vem? Com espada de duas gumes, isso e aquilo, grilhões, algema de ferro, isso e aquilo. Eles tinham que ter arma para se livrar. Então o Salmo, ele entra com a paz e termina com a violência. Mas esse Salmo, esses papéis foram achados há muito tempo depois e jogaram com o Salmo. O rei Salomão, o rei Davi, Isaías, nunca fizeram um Salmo. Não. O rei Salomão, ele só sabia matar o pessoal para tomar as mulheres, daqueles homens que as mulheres bonitas. Portanto, ele teve 700 e tantos casamentos, 300 concubinas e mais outras mulheres que ele pegou por acaso. Então, aquelas outras que passaram pelo seu coração. Na Bíblia está escrito assim. O rei Salomão não tinha poder nenhum para ser um servo de Deus, assim como Melquisedeque. Mas eles tinham os deuses criados, igual nós temos aqui agora na face da terra. Cada um, líder religioso, cria um Deus e usa um texto da Bíblia. E ali ele vai. Agora eu vou abrir um parênteses aqui para vocês, pouquinha coisa. As denúncias baseadas em assunto bíblico, ela destrói qualquer um. Então, na realidade, vamos pegando aqui agora. Vamos voltando, deixando esse assunto das denúncias de pessoas que se vê ofendido através da palavra, que não quer a palavra. Então, na realidade, aí vem chegando a esse ponto de que eles construíram vários deuses, e esses deuses vêm aqui na face da terra. Então, cada um pegou um salmo, 2, 3, 4, 5, e jogaram para o rei Salomão. O Salmo 21 e 22 é o ponto de oração do rei Salomão, que Deus mandou a mensagem para ele, o Deus dele, ou o Deus do outro lado, que ele tinha prometido ao seu pai de que ele ia fazer do filho dele o poderoso aqui da face da terra. Mas depois ele mandou a mensagem que ia tirar a bênção que ele tinha mandado para ele e passar para o irmão dele, porque ele se converteu ao Deus do sexo. Tirou tudo quanto era o poder do pai, dos seus pensamentos, e criou um Deus aqui na terra, de que ele podia estar ali matando gente, tomando as mulheres dos outros. Ele mudou, aí ele ia tirar a bênção. Vocês vão lá em Isaías, que vocês vão achar essas palavras. Meus queridos, a minha Bíblia, ela não tem nem um versículo. Eu apaguei todos os números dos versículos. De fora a fora, busca a minha Bíblia ali no balcão ali. Eu apaguei todos os versículos de fora a fora, porque na realidade não tem condições de eu pegar essa que está aí, beleza. Eu vou ver aqui, ó, se dá para vocês verem aqui, ó. Vou pôr aqui no X. Olha aí as bolinhas brancas. Todos os versículos foram apagados. Olha aqui no Facebook, Silva Carlos Silva. Vocês veem só as bolinhas brancas, tá vendo? Tá dando para ver, tá? Eu apaguei todos os versículos, meu querido aqui no YouTube. Não tem nenhum versículo, tem? Não. É de fora a fora. Do início ao final. Gastei bastante Rolex comprando aquele corrigidor que põe lá para fazer o... Aí, tá vendo? Tudo branquinho, tá vendo? Olha aí. Qualquer lugar que eu abrir nela, vocês vão ver um versículo. Então, na realidade, eu vou falar para vocês aqui agora. Se eu falar para vocês, Atos dos Apóstolos 17, Deus não habitará em santuário feito pela mão do homem e nem viverá através do dinheiro. Mas um dia eu ouvi um líder religioso, ele começou que Paulo, um arógrafo, foi lendo, mas aí quando fala aquele que é o dono do mundo, ele pulou na frente, passou para frente. Ele não falou que Deus não habitará em santuário feito pelo mão do homem, porque ele vive dentro de um daqueles. Vamos pegar aqui, eu não vou achar o papelão. Amós 5, ele condena o canto. E Amós é o pai de Isaías. Vocês tomam cuidado que tem dois Amós. Tem o Amós falso e o verdadeiro. O Amós falso é aquele que vem com o nome Amós com A maiúsculo. E o falso vem com aquele A minúsculo. É igual vocês vão achar também no próprio Amós, vocês vão achar Deus com D maiúsculo e Deus com D minúsculo. O Deus com D minúsculo é o que vocês criaram aqui na face da terra.
e o Deus com D maiúsculo é o verdadeiro, que é o Deus Pai Todo-Poderoso. Então, na realidade, todos nós pegamos e temos ao nosso meio as duas trilhas, o Deus com D maiúsculo e o Deus com D minúsculo. Portanto, quando eu digito, eu ponho ali os deuses. Então, eu ponho os deuses, aí eu ponho o Deus, Deus verdadeiro com todo maiúsculo, e na frente ali, quando eu vou chegar nos deuses, eu abro um parênteses e ponho Deus, os deuses, com todo minúsculo. Então, na verdade, agora vamos voltando aqui, meus queridos. Vou chegando aqui ao ponto que eu vou explicar para vocês. Por nós termos duas escolhas, o Altíssimo e o Baixíssimo. Vamos dar a mesma palavra com o mesmo sentido. Então, o que é que adianta eu estar dentro de uma igreja, orando, mandando foto, mandando vídeo para o povo que eu estou orando, se aquilo, blá. Mateus 6. Quando quiseres orar, entre para o seu quarto. Não faça igual aos hipócritas, que sobem nas pedras, nos passeios, nas praças, nos altares bonitos, com o microfone na mão, falando alto, para que o pessoal veja. Isaías 1. Deus não aceita culto que não saia do coração, ou seja, não entre junto ao coração. Essa é uma coisa permeável, ou seja, aqui, sai daqui para fora, ele não entra aqui no coração. Ele sai dali para fora, são as coisas, são as orações decoradas. Que eu estou falando com vocês aqui, mas enquanto eu estou falando com vocês aqui, eu estou separando um papel aqui de um lado e do outro, e na realidade eu continuo com vocês o mesmo assunto, mas eu tenho condições de pensar 2 ou 3 vezes. Então, quando um líder religioso, igual vamos voltando lá em Melquisedeque cobrava o dízimo. Vocês vão ver lá que Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. Era Abraão, Arão ou Abrão? Quem que era? Que naquela hora lá que ele batizou, ele nomeou os dois nomes, ele tirou e pôs um só. E agradeceu ao Deus Altíssimo, que pôs todos os elementos, aqueles reis, tudo na mão de Abraão, de Abrão ou de Arão, que depois que ele passou a chamar Abraão, pôs tudo na mão dele, que ele decorou, acabou com tudo. Aí vem para frente mais. Vamos pegando aqui agora aquela parte. Então Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. Aí você vai achar o texto bem explicado, que Abraão era um patriota e respeitava a lei e pagava o dízimo em dias. Foi naquele dia que ele veio voltando lá, que ele tinha acabado com 5 anos, roubou tudo que era do povo. Aí veio e pagou o dízimo a Melquisedeque. Dá um exemplo a todos, que vocês vão achar em Malaquias 3:10. Todos pagam o dízimo. Então Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. Aí vem o texto mais bonito, maravilhoso, que todos nós temos que pagar o dízimo. Então, na realidade, vamos voltando aqui atrás. O que adianta eu estar tendo aquele templo religioso com aquelas palavras bonitas, tudo ali, durante 1 hora e meia? Ou seja, menos de 1 hora. Aí depois vem aquilo ali, vem mulher com uma flor ali para entregar para o outro, isso e aquilo, aquelas mensagens bonitas, aquilo ali. Aí a missa vem para ali, já vai cantar uma música, outra quadrilha no meio da missa ali, vai dançar, e vem aquelas apresentações, aí fica 2, 3 horas. Mas o essencial, que era Deus apresentado ali naquele momento, ele foi reduzido em poucas palavras. O resto, tudo Deus sai do meio e entra as coisas mundâneas no horário da missa, no horário dos cultos. Aquelas mulheres dançando para lá, cantando para cá, outros pulando, outros fazendo gesto de satânico, isso e aquilo ali. Então, meus queridos, Isaías 5, Amós 5, Deus condena os caras. Não quero mais ouvir o som dessas suas águas. Vai na sua Bíblia e pega Amós 5. Esses cantos de vocês me fazem vomitar isso aqui. Vai lendo Amós 5 lá para vocês verem. Então, na realidade, portanto, eu falei para vocês, eu não mostro o versículo. Porque se eu te der o peixe frito, você nunca vai aprender a pescar. Não. Se eu pego um mendigo na rua e dou 50 reais para ele, eu não ensinei ele a trabalhar para viver do suor dele. Porque se Jesus falou,
Ou seja, se Deus falou lá atrás, para Moisés, agora em diante vocês vão trabalhar, eu vou acabar o maná, a chuva chegou, vocês vão plantar, vão viver do suor do seu rosto. Se eu pegar e der dinheiro para o mendigo para ele comprar droga, aí que ele não vai trabalhar mais. Se ele passasse falta e a necessidade, tudo ali fosse acumulando, um dia ele ia pensar assim, eu vou ter que pegar um lote para capinar hoje, eu vou ter que pegar, arrancar um lixo dali, uma pessoa me dá R$2. Ele aprenderia a buscar o seu suor para trabalhar. Então, vou voltando aqui agora novamente. O que adianta eu estar dentro da igreja que o líder religioso foi lá e roubou, tomou, invadiu um lote, fez a igreja lá dentro para tomar o dinheiro de vocês? Ai. Parece que vai dar umas vibras. Então, na realidade, meus queridos, minhas queridas, vamos analisando. Caiu outra vez aqui. Eu tirei muita coisa. Então, na realidade, vamos olhando aqui. Todos nós devemos saber, eu tenho que acompanhar agora por essa filmadora de cá e de cá. Então, na realidade, já estou tendo que terminar o vídeo, meu querido. Então, na realidade, meus queridos e minhas queridas, todos nós somos capazes de saber o que fazemos. Agora, meu querido, lá você vai achar, como, Mateus, quando você vir trazer a sua oferta até o altar do Pai, que você lembrar que está em débito com o seu irmão, deixa a oferta aqui, volte e acerte suas contas com o seu irmão, e volte depois e faça sua oferta, mas seu coração tem que estar limpo. Então, na realidade, meu querido, você que tem na sua casa um gato na água, outro na energia, você não paga imposto do seu lote, você enganou o dono do lote que você comprou, fez uma igreja, fez uma casa, fez um prédio e não pagou o lote, você está errado. Por que você conhece a Bíblia e dentro da Bíblia você sabe que se você estiver em débito com o seu irmão, e por que você está em débito com Deus, usando a idolatria aqui da terra, e quando na hora do falecimento, na hora não falo, vou ter que usar o outro vídeo lá, porque aqui estou usando outra vez. Então, na realidade, meu querido e minha querida, todos nós sabemos, se nós estamos em débito com o nosso irmão, se nós roubamos um lote construindo nossa casa, se nós pegamos, estamos usando água, lá que é um gato que nós fizemos por baixo ali. Então, na realidade, esse gato que nós fazemos é onde está o nosso pecado, meus queridos. Tá bom, vocês vão. Então, na realidade, todos nós sabemos, se eu estou em débito aqui na face da terra, e você acredita que Deus está te vendo, então, na realidade, todos nós deveríamos pensar, eu tenho que aprender a viver do meu suor, eu tenho que levar a oferta a Deus. Agora às 5 horas da manhã, entrei ali no meu status, aí vem todas as pessoas que mandaram mensagem, e eu fui lendo, achei uma mulher descendo uma escada com uma senhora de idade, com a bolsinha enfiada na bolsa assim, pastor, eu vim trazer o meu dízimo. Aí ele fala, pai, sua casa tem café? E foi fazendo pergunta para ela, o aluguel está pago? Tem alimento para as crianças? Não, tudo tem para falar não. Então volta para a sua casa e vai pegar esse dinheiro e vai comprar o cafezinho para seus filhos, o alimento, fazer isso, fazer aquilo, porque Deus não quer de você nada que prejudique a sua casa, sua família, seus filhos. Mas as igrejas, aquilo ali já é um pastor que fez aquilo ali, porque ela fala pastor. Mas aquilo ali já é para ele, apanhar confiança com o pessoal, e o pessoal fala assim, não, minha casa está tudo em ordem. Mas se você está com um gato na sua casa lá, roubando a água, roubando a energia, no outro que você não pagou, você não vê aquilo ali como um erro. Você quer saber se está dentro da igreja, então não estou tirando, não estou roubando, eu não roubei no supermercado, não roubei ali, mas você está lavando o rosto, eu disse, escovando dentro, tomando banho, na lâmpada clarinha ali, e no lote ali, que você não pagou e não está pagando. Então, na realidade, você deveria pensar bem antes de você ir para uma igreja e mostrar que você ali é o são. Você é o são, é o santo. É o santo, é o São João, São Pedro, Dona Maria, Nossa Senhora. Então, na realidade, você pense bem se você está em débito com Deus. Pedro 2. Se você se converteu para
arrumar sua vida financeira aqui na Terra. No dia que você tiver com tudo arrumado, você volta novamente, porque Pedro, Deus está falando, o cachorro voltará ao seu vômito e o porco voltará à lama. Meus queridos, com muita paz, muita alegria, eu vou ter que sair daqui agora, porque eu quero ver se eu ponho alguma mensagem no final do vídeo. Então, meus queridos, vocês que me acompanharam, vamos fazendo aqui só uma palavrinha aqui, que eu vou ver se eu acho aqui para vocês. Vocês entendem o que é isso aqui? Vocês entendem? Aqui está vermelho e azul, é o bem e o mal. Nós estamos numa árvore que tem vários galhos. E cada galho desse produz uma fruta com um sabor. Aí nós não sabemos aonde nós vamos. Mas toda vez que eu vou passar de um galho para o outro, eu tenho que voltar aqui no caule, no tronco, e pegar outro galho. Eu não tenho poder para voar daqui, voar dali, igual os passarinhos. Então, na realidade, meus queridos, aqui está a sua vida. Você que nasceu em um lar de paz, de amor e de alegria, ou nasceu num lar que ele é totalmente diferente dos outros. Porque, na realidade, nós achamos que somos o melhor ou em tudo, mas muitas das vezes nós deixamos de desejar coisas que não estão ao nosso alcance. Então, na realidade, eu não achei aqui o papel que eu queria. Eu misturei aqui no meio. Então, na realidade, vamos analisar bem. Nós temos que analisar que se nós estamos dentro de um templo religioso para orar a Deus, e Deus está vendo que nós não estamos seguindo a Ele. Nós estamos pedindo atalho e alguém para ir enganando a Deus para levar nós direto a Ele e falar, Ele foi fiel aqui na terra. Mas se você acredita que Deus está vendo seus pensamentos, você não acredita em Deus, porque você acha que acredita, mas você acha que você pode orar a Ele. Você acha que através de fulano você pode chegar. Eu faço coisa errada, vou lá arrumar um advogado para chegar até o juiz e fazer narrativa, mentira, e levar até ele para aqui na terra. É diferente, meus queridos. Agora, lá no infinito, é bem mais diferente. Vamos pensar. Vamos tratar do espírito aqui na terra e vamos tratar da essência do céu, que é a alma. Assim os homens separaram, não sei se é verdade. Então, amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se você rouba aqui na terra, você não está amando a Deus. Se você rouba, se você tira de uma criança, é do pai que você está tirando. Então, na realidade, faça a sua vida aqui bem feita e aproveite o sol que nasce todo dia, a lua, a brisa, a escuridão, o clarão, a luz. Agradeça a Deus pelo alimento que você tem, que tudo é obra do Pai. Nada é feito pelo homem, nada é feito por santo, nada. O santo é feito das coisas da terra, faz as imagens, usado a terra. O homem que pegou e desacreditou em Deus, aí vai e faz aquelas imagens para vender, para ganhar dinheiro, porque ali é um comércio. Então, meu querido, com muita paz e alegria, eu estive com vocês aqui agora. Se vocês analisarem e achar alguma coisa aproveitável, não tenha vergonha de compartilhar. Assim como você compartilha uma briga de polícia lá na rua, lá, um assassinato, isso e aquilo, você põe lá para dar visualizações, ponha também a palavra de Deus. Paz e amor, meus queridos. Vou sair aqui igual do X, meu querido X. Um abração, com muita paz e amor. Obrigado por me aguentar e me assistir. Eu preciso de vocês para chegar até a frente. Pessoal do Facebook, Silva Carlos Silva, um abração para vocês. Gostei, tem muitos comentários. Gostei. Deus abençoe, meus queridos. Jesus nasceu no ano 7 negativo, ou seja, AC, anticristo. Sim, a afirmação de que Jesus nasceu antes do ano 1, o que matematicamente corresponde a um valor negativo no calendário, ou antes de Cristo, é historicamente correta segundo a maioria dos historiadores e biblistas, situando o nascimento entre 7 a.C. e 4 a.C. Aqui estão os pontos principais sobre essa aparente contradição. 1. O erro de Dionísio. No século VI, um monge chamado Dionísio, o Exíguo,
tentou calcular o ano do nascimento de Jesus para basear o calendário cristão, depois de Cristo. No entanto, ele cometeu um erro de cálculo de cerca de 4 a 6 anos ao tentar alinhar o nascimento com o reinado de Herodes, o Grande, que se sabe hoje ter morrido por volta de 4 a.C. Por que 7 a.C.? Algumas interpretações baseadas no relato de Mateus, sobre Herodes ordenar a morte de crianças com até 2 anos, sugerem que Jesus poderia ter nascido algum tempo antes da morte de Herodes, o que leva a estimativas como 7 ou 6 a.C. 6. Idade na morte. Como o calendário começou errado, Jesus provavelmente nasceu 4 a 7 anos antes de Cristo, o que significa que, ao morrer, geralmente datado em 30 depois de Cristo ou 33 depois de Cristo, ele teria aproximadamente entre 33 e 39 anos de idade, e não apenas 30. Jesus histórico nasceu alguns anos antes da nossa era atual.